E aí, meu amigo empresário, minha amiga empresária aqui do Sul Fluminense, mais uma vez você é o nosso convidado para estar aqui, ó, na mesa do Flumicast, o seu podcast de negócio. Mais uma vez eu estou aqui com a minha dupla dinâmica e poderosa, Thiago Ferraz. Já mudou. Eu queria falar mais uma vez que eu sou o Batman, Não, até porque eu Batman botei esse terno preto aqui hoje. Pois é, cara, mas também tô de preto. Aqui, seja muito bem-vindo à nossa conversa que a gente tem aqui de negócio. Flumicast é o seu podcast de negócio. A gente está aqui sempre falando, levando sempre em consideração que as pessoas de Barra Mansa, o empresário de Barra Mansa, pessoas que estão fazendo história, assim como nós, como eu e o Rafael, levantando a bola de Barra Mansa. É isso que a gente está. E o convidado de hoje é exatamente isso, né, Rafael? É por isso que eu botei esse terno. Até um terno novo que eu comprei, Fábio Melo. Eu não vi meio vestido para esse convidado, cara. Você deu um mole. Olha a panagem do homem, olha como é que ele tá arrumando. Aí vai ficar difícil do meu lado, mas tá bom. Vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente apresentar o nosso convidado. Olha só, tá conosco aqui, porque acredita nesse projeto, é o Carvão Guedes. Isso aí, não vende carvão. O Carvão Guedes não vende carvão, ele vende felicidade nos momentos do encontro da sua família. Foi isso que o Romulo falou aqui para nós, né? Exatamente. Isso é e a Sun Life, a nossa Sun Life, inclusive, o carregador da Sun Life tá adesivado, tá bonito, você viu? Ficou bonito, hein? E aquilo é o quê? Representar a tecnologia que é a Sun Life. Hoje em dia você vê o primeiro carregador rápido urbano de Barra Mansa tá na Sun Life no prédio da SIAP. Inclusive, a Sun Life, ela também acreditou e acredita muito em Barra Mansa. Então, é mais um motivo da gente abraçar o Thiago e entender junto com ele o que Barra Mansa pode desenvolver nessa área de tecnologia, nessa área sustentável. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para vir aí. Um abraço para a Sun Life e para o Thiago. E o nosso patrocinador, Ronaldo Barbosa Advogados, está aqui hoje representando o nosso patrocinador, o nosso apoiador, Frederico Barbosa. Seja muito bem-vindo, querido. Isso aí, é uma alegria estar aqui para a gente bater um papo e apoiar esse projeto, né, pelo escritório. Faz parte daquilo que a gente acredita, né? Acho Bacana que a gente tem demais. que ajudar a transformar a nossa cidade, a mentalidade das pessoas e a gente apoiar esse projeto é um caminho de transformação, né? Por Bacana. tanta gente bacana que já passou aqui, tanta história de Barra Mansa. Não, Fred, que você muitas tava aqui, ó, vezes, você viu o que ele falou? Esse episódio 27, eu levei um susto. Verdade. Não, Então passou muita gente quanta mesmo. gente de Barra Mansa para compartilhar a história que às vezes a gente nem... Às vezes a gente passa pelas pessoas na rua e não conhece a história das pessoas, né? A luta da empresa, do empreendedorismo, né? E a gente precisa de inspiração, né? Total. Todo dia, porque todo dia é uma batalha que a gente luta e a gente ter as histórias que estão aqui do nosso lado, inspirando, porque às vezes a gente busca longe, né? Eu costumo falar assim, Fred, às vezes eu passo em Barra Mansa e vejo alguns amigos, conhecidos, pessoas que nem são meus amigos, eu conheço e são bem-sucedidos. E aí vem aquela coisa na minha cabeça, cara, se ele pode, eu também posso. Eu consigo também, vamos lá, vamos tentar ver. Se são pessoas do meu convívio, eu sento para tomar um café, obviamente, no café comercial. Eu sento para tomar um café e falo assim, cara, o que você está fazendo de bom lá? Me fala aí, deixa eu ver se eu... Fazer o famoso benchmarking, né? Então isso aí é importantíssimo, a gente saber que em Barra Mansa tem muita gente de sucesso e que a gente pode trocar. A gente pode ter essa troca, que é o que a gente faz aqui. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Todo mundo. Sempre tem transbordo, Até é só mesmo querer. aqueles que às vezes estão batendo cabeça e às vezes precisam estar mais associados na SIAP, né, para poder ali participar mais ativamente, mas todo mundo tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender. Falando nisso, o Fred tocou num ponto interessante, a SIAP. Vamos dar um abraço para o nosso presidente, Fernanda Moisés, presidente da SIAP de Barra Mansa. Se você que é empresário ainda não está associado na SIAP, tá aqui 3 diretores da SIAP na mesa aqui para conversar. Cara, não perde tempo. E é uma fortuna, né, cara? Pagar mensalmente para a empresa é uma fortuna, né, Rafa? Quanto que é? Não chega a R$50. Não é R$40 para a empresa, cara. Não, se pagar antes do vencimento tem desconto. Aí, né? ó. Tá vendo? Então, o diretor jurídico já te deu o caminho das pedras. Tem promoção aí. Então se associe o quanto antes. Entre em contato com a SIAP de Barra Mansa, que você não vai se arrepender. Então é isso, né, Fred? A gente tem que estar o tempo todo transbordando, que é o que o Rafael sempre fala, cara. O Rafael sempre usa essa frase. E você é um cara que você faz muito isso, sabia? Transbordar, essa expressão que o Rafael usa, cara, é o que faz a vida da gente se mover, né? Porque a gente absorver conhecimento, absorver as coisas pra gente,
É muito egoísmo, né, cara? O próprio network, né? Que fala-se muito dessa palavra, network, os contatos, é o que a gente faz na SIAP. Se não tiver valor de transbordo, se não tiver para você, né? Porque às vezes a gente está aqui e nós somos hoje diretores da SIAP, mas e o cara que chegar lá hoje? E a empresária, o empresário, o empreendedor, a empreendedora que chegar lá hoje, que ainda está, né, na caminhada, alguns passos do que a gente já conseguiu dar. Então a gente precisa transbordar para que essa pessoa venha. Nada pode parar na gente, né? É isso aí. A gente tem que transbordar, porque à medida que a gente dá espaço para as coisas fluírem, né, mais coisa vem para a gente e é um ciclo virtuoso que é imparável. É isso aí. Imparável. Né? É Fred, benção atrás de benção. Deixa a gente já vai entrando num papo, é bom que a gente se conhece, já estava conversando, mas assim, deixa as pessoas que estão chegando aqui, elas conhecerem um pouco do Fred. A gente está falando Fred, mas é o Dr. Frederico, gente, pelo amor de Deus, respeito o homem, olha a gravata dele. Mas é porque a gente já se conhece, né, desde criança, e a gente foi acompanhando a evolução e a caminhada de um e do outro, mas você vem de uma família de advogados. Venho. Hoje a sua atividade Na verdade, principal é advocacia. Meu pai é advogado, né? O meu avô era médico, por parte da minha mãe não tem advogados na família, né? Meu pai é advogado e eu e meu irmão nos tornamos advogados. A minha irmã atua na área de relações públicas, né? Mora em Valinhos. E eu achei que era Campinas também. Eu fiquei com Valinhos e Campinas vocês estudaram em Campinas, né? Campinas, você e o Vinícius. E aí eu e Vinícius somos a segunda geração do meu pai ali no escritório, né? Nós temos outro sócio que é o Dr. Marcos e o Dr. Rogério. E celebrando aí esse mês 45 anos. Eu vi, teve um encontro lá na SIAP, prestigiou a casa num momento tão importante, que bacana, cara. É tempo de celebrar, né? Claro. As datas marcantes, porque é um tempo da gente parar e olhar para trás e ajustar os ponteiros para seguir adiante. Né? Porque tem mais 45 anos pela frente aí, né? Se Deus quiser. Bem mais. Coisa boa. Você viu, Thiago? Bem mais. Vi, cara, tava cheio o salão, muita gente foi cheio, prestigiar, foi bem bacana. Meu pai começou o escritório lá 45 anos atrás, sozinho. E a minha mãe fala muito. Seu pai saía de casa com o jornal debaixo do braço e ia ler jornal no escritório. Todo começo é difícil. Sim. Né? É isso, cara. Se ele não tinha um padrinho, se não tinha ninguém ali para dar esse empurrão. E aí chegava cedo em casa, depois de tarde voltava para lá. E, cara, assim, hoje eu e meu irmão, somos uma segunda geração ali e pegar o carro andando é muito fácil. Mas a responsabilidade, cara, é muito maior, porque no começo é difícil. Você começar um escritório de advocacia, hoje, a quantidade de profissionais que o mercado solta no mercado de trabalho, a competitividade é muito grande. E você pegar o carro andando já dá um respiro. Meu pai tem clientes. Hoje a gente tem clientes no escritório que tem 45 anos de escritório. Tem 40 anos, 35. Na época daquele lia o jornal, tá até hoje lá. Tá lá até hoje. Porque, graças a Deus, e eu sinto muito orgulho do trabalho que meu pai desenvolveu. Um trabalho sério, né? A gente não tá ali para fazer o que o cliente quer, a gente tá ali para orientar no melhor caminho, né? Porque tem cliente que gosta de escutar o que ele quer ouvir. A gente não, a gente fala aquilo que é o certo. Que vai protegê-lo, né? Que vai proteger. Custe o que custar. Às vezes custa um contrato com a gente. Né? O cliente não gostou da nossa posição, sai e segue a vida dele. Mas fazer o certo é sempre o melhor caminho. Olha só, realmente, pegar o carro andando tem uma facilidade. Eu vivi isso também. A nossa advocacia lá tem 53 anos. O meu avô, né, como eu estou com uma geração a mais, até alguns anos a mais. Mas a gente passou, e vocês passaram por isso também, sobre todas essas evoluções tecnológicas. Sim. Essa advocacia que começou lá há 40 anos atrás, ela era totalmente diferente. Eram máquinas de escrever, eram arquivos dentro do escritório. Era uma situação totalmente diversa. Você tinha que levar no fórum uma petição. Então, como que vocês enfrentaram isso dentro desse contexto, né? Óbvio, dentro da advocacia, mas também dentro do contexto familiar, porque vai gerando um conflito ali. A gente, né, eu falo até por mim, uma geração mais nova quer implementar algumas coisas que está vendo na modernidade, na atualização, e às vezes né, o seu pai, o meu avô, na época quando estava vivo, mas não, isso aí não vai. Eu gosto sempre de contar uma história só para te ilustrar e você responder. O meu avô, ele tinha contabilidade e advocacia.
Quando chegaram os computadores e as impressoras matriciais, o César Miranda, que é contador também, chegou para ele e falou: Luiz, precisa comprar computador. Meu avô falou assim: a máquina Facite, era o nome da marca, né? Da máquina de escrever, nunca vai acabar. Não, é Você para vê, rir cara, mesmo, cara. Que doideira, né? O que aconteceu com a contabilidade dele? Miou. Como a advocacia ela não teve um avanço na mesma época da contabilidade, a Não na advocacia mesma sobreviveu. velocidade, né? A advocacia sobreviveu. Meu A Deus. advocacia teve um boom verdadeiro mesmo depois dos anos Pandemia. 2000 e agora na pandemia, sem dúvida nenhuma. Mas você vê, a contabilidade dele miou, quebrou. E permaneceu a advocacia. Então, se ele tivesse se ligado, talvez hoje a gente estaria conectado nas duas áreas. Lá no escritório, meu pai sempre foi um cara de vanguarda, né? A minha mãe sempre conta essa história, ela fala assim, teve uma época que o Ronaldo chegou aqui e falou assim, ô Sônia, vamos segurar as contas aí que eu preciso informatizar o escritório, né? Então, naquela época ele informatizou, nos anos 2000, mais ou menos, eu não vou me lembrar exatamente se foi 2000, 2002, 2003, foi quando a gente migrou, né? Você era criança. Eu digo a gente porque a minha vida é escritório, né? O escritório tem 45, eu tenho 40 e vivi ali desde criança. O meu pai lançou o site do escritório, fez um evento lá no CDL, lançou o site em 2000, 2002. O que era site, né? Acesso de escada de internet. Deve ter custado uma fortuna um site, imagina. E aí no site tinha um acesso do cliente que fazia o link que ele poderia consultar o andamento do processo com as informações que eram lançadas lá no site. Então, assim, meu pai sempre foi esse cara de vanguarda, né? E quem não acompanha a evolução acaba sofrendo depois para correr atrás disso, né? E hoje a gente passa por um outro processo que eu acredito muito numa transformação da advocacia, né? A advocacia que era feita lá atrás, né, em 82, na década de 80, quando ele começou, depois década de 90 já vem passando por uma transformação. Constituição de 88 muda muita coisa, né? O escritório é anterior a isso. E agora a gente passa por um amadurecimento, né, dessa Constituição e as relações sociais mudaram completamente, né? E a advocacia vive essencialmente de relações sociais, né? Onde não tem conflito de interesse, não tem advocacia, né? Então, os conflitos de interesse surgem a partir das relações sociais. Vou fazer um contrato com você, nós chegamos num ponto aqui que nós não estamos entendendo, né? Então, nós vamos ter que sentar e o advogado surge para aplicar o direito nessa hipótese. Então, hoje eu vejo uma perspectiva de uma advocacia, e até pelo excesso de processo no judiciário, eu vejo uma advocacia muito mais... vou dizer até que a gente tem que retroceder um pouco, né? Porque a gente tem que deixar de querer acelerar muito as coisas para poder buscar... Que é uma característica da nossa escola de vida, né? Não dos nossos pais necessariamente, mas é o que acelera. Mais coisa e menos põe tempo. ação para dentro. E a gente, na verdade, tem que evitar o problema, né? Eu acho que a advocacia passa por esse processo, uma advocacia 3.0, uma nova versão da advocacia, né? De minimizar conflitos. Essa é uma frase que eu tenho defendido muito dentro do escritório. Nós estamos aqui para brigar pelo seu direito, mas sobretudo para a gente diminuir os conflitos do mundo, né? Eu estou aqui em Barra Mansa, vou diminuir os conflitos daquilo que está perto de mim, mas eu faço o meu trabalho, né? O passarinho apagando incêndio na floresta. Efeito borboleta. Né? E quanto mais a gente trabalhar por isso, você imagina eu trabalhando por isso, você, a gente gera uma força muito grande. Sem dúvida. Cara, é legal você falando essa questão, Fred, de segunda geração, de acreditar numa nova advocacia e tal. É comum as pessoas falarem, né, o comentário e tal, que a segunda geração de uma empresa sempre ela tem que trazer mais novidade, trazer mais modernidade e tal. Você acredita que quando você ingressou junto com seu pai, você foi, por seu pai já ser um cara de vanguarda, igual você falou, você teve essa oportunidade de falar, não, pai, isso aqui não usa mais, agora é assim, vamos fazer, implementar algumas coisas nesse sentido. Teve esse momento? O Vinícius é um cara muito mais tecnológico do que eu, né? Eu sou muito do papel ainda, né? Então o Vinícius gosta muito não, vamos puxar um software aqui que fazia a gestão desses processos para facilitar a nossa vida, facilitar o acesso dos clientes e tal. Então o Vinícius é muito tecnológico nesse sentido.
Eu tenho uma visão um pouquinho mais estratégica, pelo menos eu penso dessa forma, né? Uma visão mais estratégica. Como é que nós vamos melhorar? Isso acaba complementando o outro lógico, também, né? Isso é muito lógico. bacana, Eu e meu cara. irmão, a gente sempre se deu muito bem, a gente tem uma amizade muito forte, isso fortalece a gente, né? Os nossos relacionamentos com os outros sócios, que é o Rogério e o Marcos também, pô, isso ajuda muito porque a gente se complementa, Isso aí. né? O Rogério cuida da área trabalhista, o Marcos tem uma especialidade muito forte na área de saúde, né? Com hospitais, plano de saúde que a gente atende. Então, uma mão, sozinho ninguém faz nada, né? Sozinho ninguém faz nada. E essa questão de você um complementar o outro é o que se espera numa sociedade, né, cara? E você saber que cada um tem o seu valor, papel. o seu jeito de resolver as coisas. Às vezes o seu jeito de resolver as coisas é diferente do jeito do seu irmão, que é diferente do jeito do seu pai. Mas que no final das contas, coisas que você resolve, o seu pai talvez não resolveria tão bem ou tão rápido como você. Então uma coisa vai complementando a outra. E o Vinícius tem um jeito dele de resolver, eu tenho o meu jeito, né? Mas em alguns momentos o jeito dele tem que prevalecer. E isso faz parte do nosso desenvolvimento humano, né? A gente tem que aprender a olhar para o outro como uma forma dele válida também de trabalhar. Vocês não atendem um cliente que é igualzinho essas duas xícaras aqui que são iguaizinhas. Cada um tem... É um negócio diferente, é uma realidade diferente, é uma mente diferente, é um gestor ali. Com certeza. Como que você, quando traz essa visão, normalmente, no mundo moderno de hoje, como que esse cliente, um empresário, que na larga maioria são os clientes de vocês, como é que ele entende isso? Fala, não, Fred, eu quero ir pra porrada, eu quero brigar. Ou ele fala, não, doutor, tô entendendo, vamos investir em cercar isso daqui para que a gente não tenha problemas futuros, vale a pena investir. Como é que a aceitação dessa ideia? Rafael, até tem uma preocupação de falar isso, porque não é julgamento, não é absolutamente querer dizer que existe um caminho certo e um caminho errado, né? Mas a gente quer estar alinhado com quem tem o mesmo tipo de pensamento que a gente. Perfeito. Né? Princípio Perfeito. do mastermind. Né? Perfeito. Tem aquele cliente que gosta da coisa errada. Né? Empresário no Brasil, né? Tem um empresário que gosta de fazer a coisa certa, tem um empresário que gosta de fazer a coisa errada. A gente prefere estar alinhado com o empresário que gosta de fazer a coisa certa. Né? Alguns passam lá, tentam se ajustar, se encaixar, porque querendo ou não, o Dr. Ronaldo construiu um nome ao longo do caminho, né, desses 45 anos, mas a forma da pessoa trabalhar não é compatível com a forma... Tem que dar esse match aí, né? Tanto que a gente hoje tem clientes de 40, 45 anos no escritório, justamente porque hoje a gente conhece a empresa do cliente, a gente sabe como ele trabalha, ele gostou da forma de conduzir, né? A gente tem mania de ser... o Ronaldo tem mania de gosta de fazer acordo, né? Porque tem cliente que gosta de ir pra briga. Mas o acordo é a solução do problema, né? Agora tem um cliente que prefere o problema, né? E é engraçado porque tem cliente que a cabeça dele só funciona no problema. Ele não consegue enxergar as coisas. É a força motriz Porque se as coisas... Assim, essa mesa não tem nada aqui em cima, né? Às vezes o cliente sem o problema ele não consegue funcionar, ele tem que ter o problema para funcionar, e esse tipo de cliente pede o conflito o tempo todo, entender isso tudo, né, cara? E assim, pelo menos eu na minha vida eu nunca fui um cara de conflito. Eu gosto de problema resolvido, eu sou um cara da paz, eu gosto de sentar na mesa com todo mundo, conversar com todo mundo. Mas você tem uma coisa muito poderosa que é posicionamento, é isso aí que você falou. Ó, não é julgar nem desagradar ninguém, mas eu quero estar conectado com quem está. Isso é posicionamento. É porque a gente tem que escolher o que a gente quer. É isso aí. A vida exige da gente escolha e posicionamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho que essa questão do posicionamento, as pessoas estão deixando isso para trás, porque não quer desagradar, porque não quer perder seguidor, não sei qual a loucura que a gente está entrando como sociedade, mas a gente precisa se posicionar, e posicionar não é brigar, não é conflito. A zona de conforto é o pior lugar pra gente estar, né, cara? É verdade. A zona de conforto é eu querer agradar todo mundo, é eu não querer levantar da minha cadeira para poder fazer o que eu preciso fazer. A gente toda segunda-feira tá lá na CIAP, pensando a cidade, né? Nós vamos transformar a cidade. Não, nós não vamos. Sozinhos não. Sozinho não. Mas lá tem 20 e poucos diretores que toda segunda-feira ficam lá até 9h30, 10 horas da noite,
para de alguma forma contribuir. Era muito melhor eu ir para minha casa, pô, sair do escritório, pô, tô cansado pra caramba, trabalhando pra caramba. Tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que você Não, faz. você ainda vai lá de graça aí você ainda. vai lá pra Não, e poder- se tiver pauta do Manel, aí vai para umas 11 horas da noite, mais ou menos, né, Manel? Um beijo pra você, tá? Ele assiste todos, tá? Todos. Ele é o... Como é que chama? Telespectador número 1. número 1. É, Se você e quiser funciona mandar... de manager também. Ó, chama o fulano, chama o fulano. Ó, Se vou você ajudar quiser, aqui, né? se você Ele é quiser mandar um formidável. recado pra ele, você pode falar Ele que é ele assiste com A certeza. cara da CIAP é o Manel Duarte. Ele tem plaquinha de patrimônio, tá escrito. Aqui, vamos entrar, já que a gente entrou nesse assunto, né? Eu fiz a brincadeira aqui, pô, tá lá de graça e tal, mas vamos desmistificar isso, porque às vezes a pessoa pensa desse jeito, né? É óbvio que, gente, é uma brincadeira. A gente tá lá, muito pelo contrário, talvez tivesse que pagar alguma coisa pra gente poder estar ali ajudando, contribuindo, estando conectado com as pessoas, era capaz de a gente fazer Isso é em verdade. prol, né, do que a CIAP e as outras instituições no mesmo segmento trazem para a cidade. Como é que é a sua relação, ô Fred, com a CIAP, com isso? Também já vem de família? O doutor Ronaldo conseguiu passar isso para você, para o Vinícius, a importância de dar esse tempo, de doar esse tempo e doar a nossa mente? A gente convive, né? Eu convivo com meu pai há 40 anos e o exemplo arrasta, né? Então, meu pai sempre teve esse envolvimento com a CIAP, com o Rotary. Então, eu sempre convivi nesse meio. Os nossos clientes sempre foram clientes de posição na cidade, então a gente sempre teve envolvimento com as entidades representativas. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acredito muito na força da iniciativa privada, né? E assim, eu já tive outras oportunidades de ir lá para a CIAP, mas talvez não fosse o momento, né? Meu pai foi diretor da CIAP em 83, se eu não me engano. O meu irmão já foi diretor da CIAP também num outro momento. E agora a gente passa no nosso processo de amadurecimento da vida e de olhar as coisas com outra perspectiva e de se doar um pouco, né, para construir o município. Meu pai falava muito isso quando ele foi procurador-geral do município, por 12 anos, né, na época do Roosevelt e do Zé Renato. Ele falou assim, eu fiz a minha vida em Barra Mansa, criei meus filhos em Barra Mansa, devo tudo que eu tenho, eu devo a Barra Mansa. Eu tenho que me doar um pouco, né? Legal. E ele conta muito uma história que quando ele foi convidado para ser, na época era consultoria, o cargo era consultor jurídico do município. Meu pai era consultor jurídico, corregedor-geral do município. E aí, o meu irmão devia ter uns 13 anos, talvez, lá em 2000, quando o Roosevelt entrou. E ele falou assim, pai, você vai se sujar seu nome na política? Ele falou assim, Vinícius, desde novinho, o bicho é sagaz, ó. E aí meu pai falou para ele, não, meu filho, eu vou mostrar que é possível fazer política séria. Que era um grupo muito bacana que passou Sim, em Barra Mansa. verdade. Né? Eu trabalhei nessa época lá na prefeitura. Seu pai sempre foi um cara muito, muito bem visto, assim. Ele tinha uma... Eu me lembro, assim, que eu entrei como estagiário, depois fui crescendo dentro da prefeitura. Fiquei metade do Zé Renato, metade do Roosevelt e o Zé Renato. E a imagem que tinha do Dr. Ronaldo era, tipo assim... Não, Dr. Ronaldo, tipo, um cara sério, tipo assim, não fazia as coisas ali, né... Era aquilo ali, era bem sério, bem competente. Isso aí realmente, cara. Isso aí que ele falou bateu com a imagem que eu tenho dele na minha cabeça. Porque aquele momento o escritório já tinha 20 e tantos anos, já né, estabelecido, forte, o nome, né, consolidado. E para quem muita gente acha que ir pro serviço público o cara não vai trabalhar, e trabalha pra caramba. Eu acho que o problema não é nem só pensar que não vai trabalhar, é porque vai trabalhar, isso é um fato. Muito. Você pode olhar todos os prefeitos que entram, o presidente, a pessoa entra com os cabelos brancos, sai com os cabelos branquinhos, de tanto que fica ali. A questão principal, no meu ponto de vista, é isso aí, porque cria-se assim, não, foi pra lá porque tem esquema, foi pra lá porque tem coisa errada, foi pra lá porque vai se sujar, né, pegando as palavras do Vinícius. E não é, o seu pai conseguiu comprovar e mostrar que tinha como fazer uma coisa diferente, séria, mantendo a postura e mantendo o escritório. Você vê, passou-se essa época, ele continua respeitado. Graças à equipe que tinha, né? E no escritório que a gente mantém até hoje. Que ele deve ter ficado em falta pro escritório, assim, de presença, pelo menos, física, né? Com certeza, com certeza. E aí, essa cultura de se doar, né? A gente tem que se doar para nossa cidade. O ano passado, quando a gente começou a nossa diretoria,
eu tive lá para conversar com o Bruno Paciello, né, que é um cara que eu admiro pra caramba, faz um trabalho incrível. Acho que quase todo podcast a gente comenta do Bruno aqui, sempre. E aí eu falei com ele, eu falei, ô Bruno, a gente tem que se doar e assim, resgatar a esperança das pessoas na cidade, né? Furlane também vem fazendo um trabalho bacana de resgatar essa esperança. Mas a gente também tem que não ficar sentado no sofá criticando. Aí, a cada 4 anos a gente vai lá, põe um númerozinho e volta falando, agora você se vira. Não é que a gente vai assumir a parte que o político, né, se propôs a fazer, mas é a gente cobrar, é a gente estar próximo. Eu tive uma reunião semana passada ou retrasada, um dos maiores empresários de Barra Mansa, e ele falou isso, cara, eu acho que falta, e aí até fazendo uma cobrança positiva para as entidades, é o que a gente tá mais próximo, né, no bom sentido da palavra, fazer um pouco mais de pressão para que o administrador público veja que tem pessoas ali não só interessadas em cobrar e bater chicote, mas elas estão interessadas que a cidade cresça. Sem dúvida. Que as coisas aconteçam. Sem dúvida. Não é verdade? Senão a gente fica só no muro das lamentações. Barra Mansa não tá bom, essa região não é isso, não é aquilo. Sendo que a gente tem várias coisas boas aí para poder desenvolver a nossa área. Muito negócio ainda para ser feito. Falando nisso, Fred, essa questão toda, você também empreende em outras áreas, né, cara? Você também tem mais negócios, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que é essa parte de você como empreendedor? Cara, a minha família toda, historicamente, mexe com fazenda, né? A gente é fazendeiro por essência, né? Então, acabou que meu pai tem uma fazenda e eu toco lá pra ele. Sou apaixonado, adoro animal, cara, adoro bicho, adoro. Tem hora que minha válvula de escape, às vezes, cabeça fervendo e assim, a fazenda é um negócio, mas é um lazer também, que é uma coisa que enche meu coração, né? É um estilo de vida que enche meu coração. E aí a gente toca lá a fazenda e recentemente, deve ter uns 3 anos, eu comecei com um outro negócio que a gente tem uma empresa de construção, né? A gente constrói casa para vender, sociedade minha com o João Paulo, que é diretor nosso na SIAP também. Essa panelinha aí. E a gente, eu acho assim, muita gente tem medo de falar sobre prosperidade, com medo de ser vaidade, egocentrismo. Mas eu acho de parecer coach. Tem isso. E assim, prosperidade, cara, é uma coisa que é inerente do ser humano, né, cara? A gente foi feito para isso. E é nossa obrigação, cara. Caramba. A nossa obrigação é ter sucesso, né? Porque Deus fez a gente para dominar vida, sobre tudo. Vida em abundância. Caramba, cara. Né? Nós já fomos de Gênesis, quase lá no pezinho do Apocalipse. Domina tudo e vida em abundância, é isso aí. É isso, Que cara. visão, cara. Só que a pessoa pensa que é só dinheiro, Fred. Sabe por quê? Prosperidade, quanto mais eu der certo, e eu tenho obrigação de dar certo, é lógico que dar errado faz parte. Né? A vida é sacrifício. Né? Não é pensar... E aí eu acho que aqui a gente, com o objetivo de gerar... Todos nós somos influenciados e influenciadores, né? A gente tem que gerar essa informação para o empresário de Barra Mansa. A gente tem que ralar. Sim. Não existe sucesso sem ralação. Mas é nosso dever prosperar, cara. Porque se eu prospero, eu lá no escritório, nós somos 15 pessoas aproximadamente. Se eu melhoro de vida, todo mundo melhora. Uhum. Se a minha empresa de construção civil melhora, a vida de todas as pessoas envolvidas naquele processo melhora. Né? Eu construo uma casa hoje pensando que ali vai ser um lar, uma família que é a base da sociedade. Né? A gente tem que pensar nisso, entregar o melhor. Eu tenho que pensar no lucro? Tenho. Lógico, todo negócio precisa. Sim. Mas é uma consequência daquilo que eu coloco ali. Na fazenda eu mexo com gado de corte. Mas se eu pensar que aquele boi paga com a própria vida para alimentar, botar comida na mesa das pessoas, meu negócio muda de perspectiva. Meus colaboradores ali, eles trabalham para botar comida na mesa das pessoas. Né? Eles não trabalham só para botar dinheiro no bolso, para viver uma vida. Né? Faz parte, mas não é só isso. Faz parte. A gente vive numa sociedade
né? Voltando lá no início dos nossos estudos de direito e sociologia, né? Nós vivemos um contrato social, nós temos relações sociais e precisamos regulamentar elas e dependemos do dinheiro para poder, que antigamente era só na fazenda, eu trocava um boi É o por escambo, 1 quilo né? de arroz, enfim. É o escambo. Pô, essa troca aí ficou meio injusta, hein? Não. É só... Depende, você não sabe o que é mais valorizado na época, né? Isso aí também. Então, a gente precisa do dinheiro, né? Mas o dinheiro ele é consequência das nossas escolhas, né? Ele é servo, não é senhor, né? Isso aí. E a gente... Eu acho que isso faz parte da minha visão de vida. Então né? vamos falar um pouco disso, porque assim, a gente que conhece o Dr. Ronaldo, conhece sua mãe, né, os seus tios, eu trabalhei na aposentadoria de várias pessoas da deles. família e também clientes indicados por vocês, pelo seu pai. Tem até que me passar para ele o meu número novo, tem tempo que ele não me liga, deve ser porque às vezes está mandando mensagem pro antigo, não é possível ter ninguém lá pra O aposentar. Thiago parou agora. O Rafael, desculpa. Aí a gente vê a postura dele, a gente, né, uma cidade relativamente pequena, da sua mãe e tal, e você tem essa postura muito parecida com eles, né, de uma pessoa séria, tem o seu modo de falar, o Vinícius que é mais agitado e tal, mas você tem, então assim, a gente vê que o seu mindset é moldado de acordo com os exemplos que você teve poderosos dentro da sua casa. Mas você teve alguma virada? Porque a sua mentalidade ela é muito madura, por mais que a gente já atingiu 40 anos, né, você é 86? 5. 5. Você é final de 5, né? Final de 85. O meu é maio. Então, assim, a gente atingiu... Mas tem muitas pessoas que estão na nossa idade e não têm o nível de maturidade que você tem. Não só da fala, tudo. Teve alguma virada de chave que você falou, poxa, eu preciso aprofundar no autoconhecimento, na espiritualidade? Rafael, a gente passa alguns momentos difíceis na vida, né? Todo mundo tem o seu momento de dor. Se não chegou, pode ter certeza que um dia vai chegar, né? E esses momentos, eles servem para impulsionar a gente. Mas também depende das escolhas que a gente faz. Porque eu posso passar pelos momentos de desafio como uma vítima, né? E ficar ali, minha vida não dá certo. Aconteceu isso, não deu certo, isso, aquilo. E algumas coisas que aconteceram na minha vida me projetaram muito. Eu percebo uma alteração na minha forma de enxergar o mundo, né? Pela dor, evidentemente. A partir da minha dor, a minha fé se fortaleceu demais. Excelente. Isso é a base da minha vida, né? Independente da religião de cada um, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, quem me sustenta todos os dias, é o que me faz levantar da cama todos os dias, é a quem eu estou a serviço dele todos os dias. Eu saio de casa com certeza para fazer meu trabalho no escritório, para ganhar o meu rendimento. Isso é inquestionável, mas eu estou ali a serviço dele. E minimizar os conflitos, como eu falei aqui, faz parte disso. Porque se não tiver alinhado com isso, para mim não serve. Entendeu? Porque não adianta eu prosperar passando por cima dos outros, né? Inclusive, tem um encontro do Crisma hoje que é exatamente sobre isso, né? Nós estamos aqui para servir, não estamos aqui para ser servido, né? Nós vamos ser servido e eu por mim mesmo, né? Mas não, Jesus Cristo veio aqui para ensinar. E ele serviu a gente. Quem somos nós para ser Ele lavou os servido? pés da turma. Exatamente, né? essa é a nossa discussão que nós vamos passar hoje. Fala um pouquinho desse trabalho também de servir. Então, mais um lugar que você vai fora do seu trabalho, do seu ganha-pão, para poder entregar um pouquinho junto da sua espiritualidade. Eu hoje, já há alguns anos, né? Hoje não, mas eu tô há uns 7, 8 anos que eu tô na Associação de Moradores lá do Verbo, né? Ajudando a melhorar a qualidade de vida ali no bairro. Depois, nesse processo de transformação da minha vida aí, de amadurecer essa ideia de doação, né? Eu vim para a CIAP e sou católico.
atuo na igreja, sou coordenador da comunidade lá do Santa Rosa. Que o seu dia tem 24 horas mesmo? Deveria ter uns 48. E sou catequista no Crisma também, Que bacana. me orgulho demais disso, de estar a serviço do Senhor. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Tô ali para ensinar, não porque eu sei mais do que os outros, mas porque a messe é grande, os operários são poucos, né? E aí tá sobra pra gente, né? Que tá recebendo muito vai ser muito cobrado também. E você tem ferramentas, né, para poder ajudar, olhar, ensinar, orientar. Que bênção, cara. Que bênção isso tá a serviço. É isso que movimenta, né? O trabalho no escritório é importante, mas esse trabalho, para mim, que eu encaro como um trabalho, como uma responsabilidade, é maior. E a parte do agro? Aí fica mais pro final de semana, por causa de deslocamento? Ou quando dá tempo, né? Porque ainda tem que sobrar tempo para viver, pedalar, né? Eu acho que nesse processo de amadurecimento da minha vida, eu comecei a pedalar, uma coisa que transformou a minha vida. Eu nunca tive atividade física, e a atividade física entrou na minha vida, transformando a minha mentalidade, porque você tá no meio de um pedal, você chega ali, é um desafio, cara. E você volta, você liga pro helicóptero da Unimed. E o caminho é só pra frente, né, cara? Eu teve uma situação que me marcou muito. Eu gosto muito de fazer o cicloturismo, né? Eu tive 2 oportunidades de pedalar na Europa, graças a Deus foram 2 pedais maravilhosos. E no primeiro deles, talvez eu tenho 3 hérnias de disco. E aí no primeiro pedal que eu fui, cara, não sei se estava nervoso, tenso, aquilo aí, na hora que eu montei na bike para sair para pedalar, travei a coluna. Uma pinçada. Cara, mas aquilo nos primeiros dias foi duro. Primeiro dia eu não conseguia nem montar na bike direito. E aí você vai pedalando porque você não tem pra onde voltar. A sua bagagem tá toda ali com você, cara. E aí você fez o caminho de Santiago Compostela? Não. A gente foi saímos ali do lado de Lisboa, né? Saímos de Lisboa e fomos até Sevilha, na Espanha, e voltamos pelo sul de Portugal. Uau. E quantos dias de pedal? Foram 10 dias. Mas você no primeiro dia já sentiu a pancada? No primeiro dia, cara. E aí, nesse processo, a sua mente abre para tirar ali os ensinamentos daquela viagem. E é só para frente que você pode ir, né? Com dor, de qualquer maneira, você tem que ir para frente. E a bike tem um negócio legal também, porque ela precisa estar em movimento, senão cai. Precisa, né? Precisa. Faz parte do equilíbrio ali, não dá pra parar. Do labirinto. E aí, vai ter que pôr o pé no chão, no cair. primeiro dia aquela dor, no segundo dor de novo, no terceiro, a partir do terceiro, cara, sumiu minha dor. Eu falei assim, porra, é estando em movimento que a gente vai curando as dores da gente, né? Não tem jeito da gente ficar parado, porque vai doer sempre. Né? Mas a gente está em movimento, se a gente está contribuindo de alguma forma com a sociedade, a gente... Quanto mais você está indo para frente, né? E mais as pessoas... você encontra pessoas diferentes para te ajudar, tem pessoas que precisam da sua ajuda no caminho, e a vida é isso, né, cara? Fred, a gente vai vendo que você tem uma mentalidade bem aberta a isso e tal. A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui sobre as mudanças que vão vir aí com a NR1. O legislador preocupado com a questão emocional do trabalhador e tal. Você vê que o seu modo de pensar e o seu modo de agir com o empresário, ele está totalmente linkado a isso. Porque esse carinho, né? E aí é uma palavra minha, é essa atenção que o gestor, o empresário vai ter que ter com o colaborador dele, você já vem tendo na relação jurídica, né? Empresa e advogado ali. Ó, olha isso, porque é uma coisa muito emocional. Você fala para ele, cara, vamos conter essa situação, investir um tempo, investir financeiro aqui para a gente evitar isso dali. Então a NR1 está trazendo essas modificações, você vê que tudo está colimando para esse fim, que a gente olhe para essa parte mental, essa parte emocional nossa como gestores, mas também dos nossos colaboradores. E o Thiago pode falar um pouco disso também, em relação ao seu cuidado com as empresas, né? A gente está vindo com a mentoria Ouse, a imersão Ouse, que está chegando aí no mês que vem. Dia 23 de maio vai ter a Ouse mais Workshop Day, vai ser o dia inteiro de aprendizado, inclusive a gente vai falar sobre isso aí. Você vai palestrar lá? Glória. Rafael vai palestrar lá também, você está convidado, viu, Fred? Você participar. Obrigado. Dia 23. E isso aí, cara, é uma situação que a gente sempre fala isso, né, Rafael? Uma hora ou outra a gente vai ter que abrir os olhos para isso, né?
O empresário, ele já é muito, vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas, já é muito machucado por muita coisa. E aí tudo que ele acha que vem assim como essa nova... É lei ou é uma atualização da normativa, né? Ele já imagina que é para prejudicar ele. E se ele não tiver a mentalidade correta, ele realmente vai absorver como que isso estivesse prejudicando ele. Agora, se ele tem a mentalidade certa, ferramenta certa, acompanhamento certo, ele vai entender que isso é uma situação que tem que ser implementada. Mas, Thiago, é isso que a gente fica feliz de poder apoiar um projeto como o Flumicast, porque a gente está aqui para tentar dar informação para o empresário, né, e mudar essa mentalidade, né? E a gente tem que cuidar das pessoas, pô. Você é um cara empresário, quantas pessoas não estão envolvidas nas suas atividades? Se você não cuidar dessas pessoas, seu negócio vai ruir, pô. Exato. E é uma responsabilidade, né? Cara, você não tem noção. Por exemplo, uma das minhas empresas que é um pouco maior, eu já passei por alguns perrengues, assim, ano passado foi eu não posso falar que foi um péssimo ano, porque toda adversidade a gente aprende, né? Uhum. Então hoje ela tá melhor, mas porque eu aprendi muito, mas foi um período desconfortável, achei a palavra, um período desconfortável. E nesse período, cara, a gente começa a aprender muita coisa. E quando você vai aprendendo, aí o que você faz com esse aprendizado? Eu vou transformar isso em combustível ou vou transformar isso em terra para poder me enterrar e fechar a tampa do caixão? E aí quando você passa por isso, a primeira coisa que eu penso, cara, eu tenho uma galera que depende do pagamento. Eu tenho uma galera, porque não é só o meu funcionário. Eu já penso na hora no meu funcionário, na esposa, nos filhos. Eu fico pensando, falei, cara, será que ele consegue um outro trampo? Porque se ele não conseguir, como é que ele vai fazer com a escola? Sabe? A minha cabeça viaja muito nisso. O Thiago, e a forma como nós temos que cuidar dessas pessoas. E assim, quantas pessoas elas saem para trabalhar, né? As pessoas anseiam pela sexta e temem a segunda, né? Então ele fala assim, putz, segunda-feira, tem uma semana inteira de trabalho pela frente. E aí chega sexta-feira... Pô, vou chegar em casa, sextou. Uma cervejinha, vou fazer um churrasquinho e tal. Assim, quem fala sextou, não fala segundou. As crianças de hoje em dia, que eu acho que é a maior preocupação que nós temos que ter, porque é o futuro da sociedade, elas crescem nessa mentalidade. Exato. Né? Elas crescem com essa mentalidade de que o trabalho é horrível, é o pior lugar do mundo. Mas, na verdade, a gente tem o poder de transformar essa mentalidade. A NR1 vem para a gente cuidar das pessoas que estão na atividade, mas a gente tem que cuidar dessas pessoas para mostrar para elas que ali é o melhor lugar que elas podem estar, porque é dali que vai tirar todo o sonho dela. Se ela tem um sonho de ter uma casa, um carro, fazer uma viagem, o trabalho é a ferramenta de transformação da vida das pessoas. Né? E a gente... Infelizmente, no Brasil, a gente precisa de regra para tudo. Né? É igual porque capacete. Aquilo que a gente estava falando. O pessoal andava de moto sem capacete, aí tava morrendo, a gente batendo cabeça, falando, põe um capacete. Começou a salvar vidas, mas todo mundo reclamou. Para quê? O cinto de segurança é a mesma coisa. E a gente tem aquilo que a gente estava falando, tem um empresário que gosta de fazer a coisa certa e um empresário que gosta de fazer a coisa errada. Por causa daqueles que gostam de fazer a coisa errada, a gente tem que ter norma para poder... Os bons pagam pelos maus. Mas pelo menos a gente usa o espelho dos bons para poder inspirar os empresários que precisam se desenvolver ainda nesse aspecto, né? Tirar o lucro da frente e poder cuidar dessas pessoas. A NR1 vem exatamente nesse sentido e é dever nosso como entidade associativa, como empresário, como ser humano, cuidar das pessoas para transformar essa mentalidade das pessoas. E o Fred, nesse momento agora, a gente está aqui entrando no mês de maio, é muito importante a gente ressaltar para o empresário, seja um empresário advogado, seja um empresário, né, de outros ramos, que se você tem dentro do seu CNPJ um CLT, você tem alguém, um trabalhador, um colaborador fichado, você vai ter que fazer a adequação da NR1. Então, não tem jeito, não tem para onde correr. Rafael, não vou fazer. Sabe o que eu vi? Até um advogado falando, isso aí vai ser igual a LGPD. A gente correu para se adequar, nunca aconteceu nada. Beleza, mas se houver algum tipo de processo judicial e comprovar nesse processo que a LGPD não foi cumprida, hoje as indenizações estão batendo pesado. Não, e a NR1 já existe, né? Agora, então, o pessoal está prorrogando. Prorrogou um ano, era para ter começado maio do ano passado, 25, vai começar 26 de maio agora. Então, se acontecer alguma coisa, além da fiscalização, mas se tiver uma ação trabalhista dentro da sua empresa e você não tiver calçado ali, tendo feito a adequação,
você vai ficar em maus lençóis. Aí é o que você está falando, vai precisar de uma punibilidade, vai precisar doer no bolso, doer no caixa, para poder a pessoa se adequar. Mas o brasileiro, ele não acredita até a coisa acontecer. Igual a reforma tributária. Ainda tem aqueles céticos que falam, não, Vai isso aí mudar vai o governo esse ano vai e- mudar. Mas setembro tá batendo na porta, você já tem que fazer opção. Né? E as pessoas estão aí, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. Muda toda a forma de fazer negócio. A NR1 vem, muda toda a forma de se relacionar com seus empregados. Né? A gente tem que... Eu acho que o sucesso na vida está associado a essa transformação de mentalidade, de ver as coisas de uma forma diferente. Agora deixa eu fazer o papel aqui do opositor, para provocar. Com dois Posso? advogados? O advogado do diabo, né? Só eu que não tô Corajoso. dizendo. Mas posso, porque pode ser que tem muita gente que está assistindo a gente e pense nisso. Porque eu penso muito com a cabeça do empresário. Então é legal a gente fazer esse paralelo. Vamos lá. Alguns empresários, inclusive, já até falaram comigo o seguinte, cara, agora, olha o termo que usaram, agora é que o pessoal vai deitar o cabelo. Eles vão falar isso e vão falar aquilo, e aí o empresário vai ficar assim, não. Ele não falou comigo assim, essa semana ele deu um feedback para um funcionário que eu tive que ser um pouco mais preciso, tive que dar um pouco mais de ênfase em algumas coisas, e aí eu fiquei pensando, se acontecer essa NR1, como é que eu vou fazer, cara? Se eu for fazer isso aí, o cara começa a chorar e vai me processar. Eu falei, calma, irmão, não é assim, você tem que ter entendimento. Mas existe uma ideia do seguinte, agora eu não posso falar um A fora da vírgula e tal. É isso mesmo? Não, claro que não. Explica isso pra gente aí. Claro que não. Você vai ter... O que o empresário precisa fazer hoje, e aí volto a falar, se você tem pelo menos um colaborador dentro do CNPJ fichado, você vai precisar olhar a NR1 com carinho. E assim, exceto empresas grandes, o próprio empresário, ele pode fazer adequação. Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Acredito que as contabilidades vão ajudar nisso, né? Porque é uma coisa que está mais linkada à medicina do contabilidade, à medicina do trabalho. contabilidade. Mas o que eu oriento ao empresário? Debruça sobre isso, pelo menos agora nesse maio, junho, julho, para você entender. Por quê? Porque a NR1, quando você for fazendo essa adequação, Thiago, ela vai esbarrar exatamente nisso que você falou. Porque isso vai jogar para o empresário, isso vai jogar para o gestor. Fala assim, mas aí eu não posso. Então, ele vai conseguir mapear os riscos psicossociais, vai deixar isso documentado, vai criar um mecanismo de estar ali fazendo um acompanhamento e vai manter a atividade empresarial. Então, vai precisar sentar com o colaborador, ser mais cirúrgico, ser mais preciso, colocar um pouco mais de pressão e cobrança. A gente não pode tirar cobrança e pressão. Como é que a gente vai trabalhar sem pressão? A gente trabalha com prazo. Só por isso já é uma pressão. Então você tem os prazos da semana. Você está ali, eu preciso cumprir, eu tenho um podcast para gravar, mas eu tenho um prazo para cumprir amanhã. Ah, não, amanhã é feriado, pode jogar para cima. Isso é inerente. É uma balança que a gente vai ter que buscar o equilíbrio. É isso aí. Porque a gente vive numa sociedade de direito, né? O Estado democrático de direito que a Constituição trouxe, criou muito direito, mas pouca obrigação. Né? Então, assim, a pessoa ela tem o direito de que o filho dela estude na escola próxima à casa dela, mas não tem Vaga. obrigação de ir na aula, né? Ou pode chegar lá e destratar o professor, né? Então esse é o reflexo da nossa sociedade de hoje. Isso faz muito parte da nossa realidade. Total. E isso reflete dentro das atividades empresariais, porque é a mentalidade, né? Ah, eu preciso cobrar o meu colaborador. Mas se eu cobro demais, ele se sente oprimido, né? Mas como é que a minha empresa vai se desenvolver se eu não cobrar, né? O ser humano naturalmente está na zona de conforto. Agora, a gente tem a regra para equilibrar essa balança. Né? É difícil, ainda mais assim, você pega uma galera que eu costumo falar que é da old school, né? Da escola antiga ali, os caras daquele jeito, teve uma vez que eu fui, cara, na época eu tinha uma agência de marketing, aí o cara me chamou para fazer um orçamento num galpão grande, era tipo uma serralheria, fazia uns serviços desses grandes para a indústria. E o cara, rapaz, pensa num homem bronco, chucrão. Eu não sei se ele queria mostrar alguma coisa, mas quando ele entrou na empresa, ele viu meia dúzia de coisa errada, ele chamou um funcionário, o outro falou assim, não, isso aqui não tá pronto, não. Então faz o seguinte, cuspiu no chão, assim, ó.
Falou, quando esse cuspe secar, eu quero esse negócio pronto. E saiu. Tá vendo? Eu acho que Olha a isso, legislação cara. vem Como hoje é para jogar luz sobre essas situações exageradas. Você Uma imagina. cobrança com grito, com tapa na mesa. Eu acho assim, nem com seu filho, se você fizer isso, adianta. Você vai assustar a criança e ela não vai captar o que é para ser feito. Não faz Então, sentido. Antes, talvez, a geração anterior dos nossos pais, talvez isso funcionava de alguma forma, não sei as coisas como. mudaram demais. Mudou Tem- muito, assim, mudou muito, cara. A gente, como advogado, operador do direito, né, auxiliar da justiça e o próprio judiciário, tem um papel muito relevante na construção de uma cultura. Porque as decisões judiciais e o direito, elas estão ali para moldar os comportamentos, né? Então, se a gente prestigia, eu vou lembrar aqui da nosso início de advocacia lá, 18, eu vou fazer 18 esse ano de advocacia. Existia uma demanda muito forte, aquela questão do dano moral, tudo era dano moral, né? Que era mais ou menos o quê? O filho correndo para a barra da saia da mãe. Ninguém tinha que resolver mais os problemas, era melhor ter o problema para poder ganhar um dinheirinho, né? Troca de carro. O quanto isso desconstrói o ser humano, porque cria pessoas fracas, né? Então, a gente também tem que ter a NR1 para poder podar os excessos, Normatizar ali. né? Mas a gente também tem que ajudar a construir seres humanos mais fortes, né? Para poder aguentar as cobranças, Que porque balança, hein, Fred? tudo, achar Que o equilíbrio balança, dessa irmão. balança é difícil. Meu pai do céu. Que Eu acho que é o balanço. desafio que a gente passa hoje pela necessidade que a sociedade tem de amadurecer, né? Porque as pessoas não estão a fim de trabalhar. Hoje a gente vive essa questão de auxílio, essas coisas, fazendo uma crítica aqui, não só apontar o dedo, né? Mas uma crítica que a gente precisa. A mão de obra hoje é difícil, seja no campo, seja na cidade, na construção civil, né? A gente precisa amadurecer a sociedade para construir a ideia de que o trabalho é saudável, aquilo que a gente falou aqui. Isso, cara. Nossa, Né? você matou a pau. Você falou, o trabalho é saudável. Da forma correta. Da forma correta, né? E muita coisa não precisava, porque faz parte da natureza do próprio homem de trabalhar, né? De correr atrás e lutar por aquilo que ele quer. Mas as pessoas não querem, as pessoas perderam a esperança, né? Então eu só cumpro aquilo ali, o dia a dia, chego no final do dia, eu quero chegar em casa, não ter problema, e não dá para ser assim. Né? E nisso tudo, Fred, assim, a gente sempre levanta a bola aqui de Barra Mansa e tal. Como é que você encara hoje, cara? Como é que você vê a sua visão de empresário, de empreendedor, de profissional? Como é que você encara o momento que Barra Mansa tá hoje? Para investimento, para morar e tal. Tiago, a gente não pode falar mal de Barra Mansa, porque eu fiz minha vida em Barra Mansa, né? Eu saí para estudar, voltei. Meu pai fez a vida em Barra Mansa, meu avô era médico, fez a vida em Barra Mansa. Meu avô veio de Leopoldina, Minas Gerais, foi médico no hospital da CSN, 42 anos diretor médico da Santa Casa. Nós fizemos a nossa vida aqui, né? A nossa família é daqui. Hoje eu vejo, estando na SEAP também me ajudou a mudar o trabalho com que o Furlani vem fazendo para levantar a autoestima do barramansense, né? É um processo, não muda de uma hora para outra. Né? Eu sou muito realista, né? Não é que eu dizer que eu sou pessimista, não. Né? Eu penso do ponto de vista positivo sempre, mas também pé no chão. Não adianta a gente... É nosso dever mudar a cultura das pessoas. Eu falei com o Bruno nessa conversa que eu tive logo que fui no início da nossa diretoria. As pessoas em Barra Mansa perderam a capacidade de sonhar. Então, as pessoas não têm um sonho de adquirir, não tinha nem um sonho de adquirir a casa própria, talvez. Né? Uma parcela muito pequena. O negócio era aquela questão: vou trabalhar sexta-feira, churrasquinho, fim de semana, segunda-feira, pô, que saco, vou trabalhar de ressaca e tal. E a gente precisa fazer esse trabalho, um trabalho de formiguinha, de resgatar o sonho das pessoas, para elas possam se estruturar e alcançar as coisas na vida delas, porque conquistar as coisas é o que faz a gente ir para frente. Exato, né? exato. E a gente acaba... a gente sempre fala o seguinte, sempre levanta essa bola, né? A frase que a gente usa é tempo de Barra Mansa. O Furlani usa muito também. A pessoa
da equipe dele também usa. Mas a gente brinca que não é uma frase de um dono só, é uma frase de uma cidade, cara. E o Flumicast é uma das... Tem que até colocar essa frase aqui, né, cara? É uma das frases que a gente mais fala. Todo episódio a gente fala, é tempo de Barra Mansa. E aí você tocou num ponto interessante. Não é... Eu também tenho essa visão, Fred. Não é que hoje Barra Mansa tá maravilhosa, mas ela já tá bem diferente. E essa A gente tem que diferente... cuidar das crianças, né, Thiago? Exato. E essa diferença, ela gera uma energia positiva para todo mundo. E aí a gente, com a energia positiva, a gente trabalha mais. A gente faz diferente, a gente contamina mais. Hoje, além de eu estar lá na SIAP, eu sou conselheiro administrativo da Companhia de Desenvolvimento. O trabalho que a companhia está fazendo é maravilhoso. Meu irmão, hoje teve reunião... Na hora do Bruno voltar aqui com o César, né? Bruno e Cezinha. Com certeza, próximo, com certeza tem muita coisa nova Vamos fazer o acontecendo. próximo então com os dois. Às vezes a cidade nem conhece, né? Porque eles trabalham pra caramba, não dá tempo de ficar... E aí, hoje, por exemplo, teve uma reunião da companhia, eu estava presente, a quantidade de oportunidades. E não é oportunidades jogadas no ar, oportunidades que estão acontecendo, concretas, assinadas e em processo, são muito grandes, cara. É coisa de 2 anos, a nossa cidade está completamente diferente. Mas isso começou com uma coisa acesa ali, que vai incendiando e vai Vamos pegar a incendiando. nossa geração. Quantos dos nossos amigos foram embora de Barra Mansa? Ó, eu fui e voltei. Quantos dos nossos amigos foram embora de Barra Mansa? Porque não tinha perspectiva, né, de crescimento. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa cuidar das crianças para que elas cresçam com sonhos, querendo se desenvolver, né? E só assim que a gente vai mudar a cidade. É um trabalho de 30 anos, porque é uma geração. A gente é um plantio de árvores que vai gerar sombra para as próximas gerações, não para nós. Os filhos de vocês, né? Eu não tenho filhos ainda, mas meus sobrinhos. A gente precisa pensar Barra Mansa. Que é o que a gente faz na SIAP. É isso. Sabe? Quanto mais pessoas se doarem, porque a vida é doação, né? Voltando àquilo que a gente bate nessa tecla demais, porque não basta assim eu ficar pensando só no meu mundinho aqui, a minha empresa, o meu escritório, o que eu vou fazer para mim, não dá. O Fred, eu brinco que lá na SIAP a gente conversa de coisas que a população não faz ideia que a gente está conversando. Esses dias um amigo meu falou, pô, cara, tá uma meleca esse negócio aí da cancela, que a cancela fica fechada, tal. Eu falei, não, lá na SIAP a gente já tá conversando sobre isso, entregou recentemente um memorando ali. Sério? Pra mim isso aí... Não, cara, a SIAP tá cuidando disso, porque impacta no comércio, impacta na vida da cidade. Então, a associação comercial, claro que o objetivo final é o empresário, é o comerciante. Só que isso tudo impacta como cidadão. Então, esse trabalho que é feito lá... E desenvolver as pessoas também, né? Porque é o que tem acontecido muito nos cafés com negócio. Tem sido legal demais. Maneiro demais. Gente, eu vou ter que ser aquele cavaleiro das más notícias. Sempre deixo pra você esse papel, cara. Porque assim, não que eu queira ir embora, eu quero ficar aqui batendo papo, chegar mais café. Então, a gente fica aqui até 6 horas da tarde, não tem problema não. Mas, a gente precisa partir pro nosso ping-pong. E aí, Fred, o ping-pong, você já viu como é que funciona. A gente vai levantar uma palavra e você responde ou com uma palavra ou uma frase curta. Não se alongue, porque pelo que eu já vi aqui, que o Thiago preparou, tem bastante coisa aqui que daria pra gente ficar até mais tarde aqui falando. Então, a primeira palavra aqui, justiça. Justiça é a única coisa que a gente deve buscar. Legado. Transformação. Segurança. Jesus Cristo. Fé. É o que nos sustenta. Família. A base de tudo. Futuro. Fazer o bem. E para finalizar, propósito. Transformar a vida das pessoas. Ele é muito bravo, cara. Profundo, né, cara? Ô Fred, foi muito bom o nosso bate-papo. Mais uma vez, né, a gente teve a oportunidade de conversar lá na FlumeSul, né, no ano passado. E uma conversa mais rápida, era um podcast mais informal, né? Hoje a gente teve a oportunidade de ficar aqui essa 1 hora e te conhecer mais um pouco, né? Entender a profundidade das coisas que você fala. Eu admiro demais a sua postura calma, serena. Gostaria de ser assim um dia, mas eu sou muito sanguíneo, muito agitado. Você tá agitado, chega perto dele, você já dá uma apaziguada, né? Foi aquilo que eu falei. Eu gostaria de ter mais oportunidade de ficar mais perto de você para ver se eu aprendo isso, para ser mais manso um pouco e perspicaz nas colocações. Eu acho que te parabenizo por isso. Esses dias eu tive a oportunidade de parar o seu pai na rua e falar para ele, cara, eu tô
ombreando o Fred lá na SIAP, cara, né, a gente tem a mesma idade, mas eu falei, cara, que menino, com todo carinho e respeito, que menino bom, cara, que coração. Aí ele ficou até um pouco meio emocionado, assim, né, pai coruja. Falei, cara, que bacana, parabéns para vocês. E estendendo isso aqui. Hoje eu precisava cancelar essa gravação, falei para vocês, está cheio de situações que surgiram hoje, mas eu falei, cara, eu quero ir lá bater esse papo com o Fred, faço questão de estar aqui e reforço. A gente possa estar mais vezes juntos e mais próximo a cada dia para crescer a nossa cidade e a gente ir se desenvolvendo. Ferro, como é que é? Espada, ferro afia ferro. Tem um ditado assim, não tem? Não é? Não conheço, não. Vai batendo lá, senão se você for com a pena, não vai. Tem que ser... Então a gente vai crescendo junto e é isso. Agradeço muito a oportunidade. De fato, acredito muito na iniciativa privada, né? Nós, como iniciativa privada, na transformação das pessoas. Nós precisamos dar a cara, né? Porque é só dessa forma que a gente pode... é a única forma que eu acredito de transformação da sociedade, né? É a forma como a gente atua, a forma como a gente age, né? São Francisco de Assis, ele tem uma frase que fala: prega o evangelho o tempo todo, se preciso use as palavras, né? Porque a atitude vale muito mais. Então a gente precisa colocar, porque assim como me espelho em muitas pessoas, né? Muitas pessoas se espelham em nós, né? Pelas nossas atitudes, e a gente precisa, porque se eu saísse da minha casa para o trabalho para casa, seria muito mais confortável, mas não atingiria o propósito, né? Como é que deita a cabeça no travesseiro para dormir, né? No final de tudo, o que vale a pena, né? O que vale é o que a gente leva daqui, né? É as amizades, é aquilo que a gente pode fazer o bem para as pessoas. O resto é resto. É isso, Fred. É isso. Fechou, Thiagão? Bom demais, né, cara? Você que está acompanhando o nosso Flumicast, cara, que conversa leve, gostosa que a gente teve aqui hoje. Ensinamento de vida. Uma situação, né, maravilhosa que o Fred traz aqui de um negócio de família, sendo a segunda geração, um negócio que está lá de Deus, vai completar 50 anos. Um produto local, pessoas aqui da nossa cidade, entregando para o empresário da cidade, contribuindo com o desenvolvimento. Você pode fazer parte disso, associando a SIAP, conectando aqui no nosso podcast, mandando, né, aquele rolezinho, né, Thiago? Compartilha, faz isso para que mais pessoas acessem esse conteúdo e possam devagarzinho ir transformando as suas vidas. Boa, é isso. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, Sun Life, a Carvão Guedes e nosso amigo Ronaldo representando aqui Ronaldo Souza Barbosa. Gente, obrigado. Inclusive, para a gente finalizar, deixar um abraço carinhoso pro Dr. Ronaldo, que é uma pessoa maravilhosa. E quem sabe um dia a gente traz ele aqui. Será que ele vem? Com certeza. Então já está feito o convite. Fica com a gente, compartilha aquele rolê todo. Até a próxima, até o próximo Flumicast. Valeu.